Bom dia, não esquece, corta o bom dia. Olá, amigos, estamos mais uma vez aqui na nossa sequência de podcast com o nosso querido convidado, Sebastian Bonhomme. Estamos aqui então, Lucas e Gustavo, seguindo na sequência com o nosso 7º episódio hoje. Então fica ligado. Já está no 7º já? Já está no 7º Nem já. notei, cara. É o 7º. Gente, voltem ao episódio número 1 e olhem o efeito podcast dos apresentadores. O podcast faz maravilhas na vida da gente, né? Só falta agora a gente trazer a Mari para melhorar o nosso look aqui e aí a gente fica 100%. Vamos convidar a Mari. Vamos a Mari para falar de autoconhecimento. Justo. Né? Sobre roupas, estilo. Justo, tudo que mexe com a nossa autoestima, né? É válido, né? Botar a gente pra cima, o pessoal se olhar no espelho e se ver mais bonito. E também como as outras pessoas vão enxergar a gente, né? Com certeza. Porque a gente não se veste só para nós, né? A gente se veste para a sociedade, para como as pessoas vão ver a gente, né? Com certeza. E não deixa de ser, quando a gente falando nos podcasts, né? Sobre saúde emocional, sobre autorresponsabilidade, sobre cuidar de si, né? Por exemplo, a Mari, né, que fala sobre estilo, né, não deixa de ser uma forma de autocuidado, né? Tudo aquilo que você faz para se conhecer mais, para se ajudar mais, para se potencializar mais, né? E através daquilo que você está trabalhando, faz com que você consiga, além de se sentir melhor, né, fazendo o teu dia melhor. É muito, muito válido. A gente é muito limitado que autocuidado, por exemplo, tem a ver com uma massagem de vez em quando, né? Ou se ir para um cinema, né? Mas esse tipo de coisas também, tudo aquilo que agrega na tua vida, né? Para você se descobrir, tem a ver inclusive com autoconhecimento. Afinal, quantos de nós, né? Eu já sei, porque eu já fiz o teste, né? Mas qual é o formato do seu rosto, por exemplo, né? Que cores valorizam mais você, né? Que um trabalho incrível que a Mari passa. Olha, a gente não está fazendo publi aqui, não. Só está compartilhando, falando de algo que é muito bom mesmo. O que é bom precisa ser compartilhado. De fato. Verdade. E hoje vamos estar falando com o Sebastian sobre os nossos medos. Crenças. Isso é uma coisa muito, muito legal. A gente vem falando sobre autossabotagem, sobre comportamento humano, e algo que eu tenho compartilhado inclusive nos outros podcasts, né, é da influência principalmente da pandemia na minha vida, né, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, da chegada do meu filho, né, logo no início da pandemia, que me fez literalmente virar do avesso. E mesmo eu acredito que mesmo há 12 anos, né, trabalhando com desenvolvimento comportamental, né, como psicanalista, trabalhando dentro das organizações, desenvolvendo líderes, eu tive a oportunidade de vivenciar profundamente, né, essa busca ativa pelo autoconhecimento no último ano, né? E foi a grande motivação foi eu estar chegando aos meus quase 40 anos, né? Tô com 38. E um momento de vida onde diz assim, o que vem por aí, sabe? Qual é o próximo nível? Eu acredito que muitas pessoas nessa faixa etária, né, dos 35 para cima, em algum momento ou se questionaram, ou irão se questionar, ou estão agora neste momento se questionando, né? Qual é o próximo passo, né? Porque a gente, e é algo que eu gosto muito, né? A passagem do tempo, ainda mais quando nós estamos falando de redes sociais, né? Beleza, né? Todo mundo bonito, todo mundo malhado, todo mundo sarado. E quando a gente, né, se olha no espelho, né, com 35, 40, 50, 60 anos, nós não estamos, né? Afinal, vira meme, né? Você atualizou a tua foto de WhatsApp, né? Que todo mundo aparece magro, fotos... Você atualizou? A foto que aparece é a sua atual, né? E a gente está envelhecendo, sabe? E eu acho que por muito tempo envelhecer para mim era uma preocupação, né? Naquilo, até os 30 anos você tem que ter a sua vida clara, sabe? Você tem que ter manifestado aquele sucesso. E a gente vai evoluindo, vai crescendo, e esse envelhecimento, né,
faz com que a gente comece a pensar sobre o impacto do tempo nas nossas vidas, né? Pelo menos o que para mim está sendo algo muito importante, né? Um questionamento muito importante nesse momento, né? O tempo, ele fugiu agora a palavra, mas ele relativo. Eu diria que ele é implacável. O tempo é como. implacável. O tempo está passando para todos nós. Todos estamos envelhecendo, né? Ninguém tem controle sobre o tempo. Agora, como a gente está envelhecendo, é uma pergunta que eu tenho me feito muito. Como quero continuar envelhecendo? Eu sou um cara jovem, 38 anos, né? Mas como a gente está envelhecendo? Como quero estar nos meus 40, nos meus 50, nos meus 60, 70 e por aí vai, né? E aí você falou algo muito bacana sobre o tempo ser relativo, porque de fato né? O tempo, para mim, é implacável para quem não sabe o valor do tempo, né? E o que é o valor do tempo? O impacto do tempo na nossa vida. Então, a gente muitas vezes, né, tem essas últimas semanas eu estava lendo o livro, que se chama O Livro Tibetano dos Mortos, que fala sobre a morte não apenas física, mas quando uma pessoa emocionalmente, a morte, do ponto de vista da psicanálise, não sendo uma morte biológica, aqui um parênteses, falar de morte significa o término de uma situação para o recomeço de outra, né? Então, o luto da morte, né? Às vezes, por exemplo, quando uma situação na nossa vida esteve por muito tempo e ela acabou, a gente passa por o luto emocional, luto psicológico, né? Que tem algumas fases, né? Mas é recomeço. E dentro dessa fala, dentro do livro, trazia uma fala de um provérbio, né? Africano, né? Que falava assim, bom para você que o dia da sua morte, que a morte lhe encontre vivo. Bom para você é que a morte te encontre vivo. E o que isso significa dizer? Tem gente, né, que está viva, mas está apenas sobrevivendo. O quanto a gente aproveita a vida, o quanto a gente está vivendo a vida, né? Tem gente com 30, 40, 50 anos que estão em trabalhos que odeiam, em relacionamentos que não o fazem mais felizes e estão tão presos a seus medos, né? A sua autossabotagem, que não conseguem mais perceber que isso não é o ideal, que isso não é o único caminho. E elas ficam presas em vidas, né? E olham para o lado e parece que está todo mundo igual, né? Ninguém se questiona. E aí se passa 1 ano, 5, 10, 20, né? E aí que vem, você está envelhecendo e aí olha para trás e muitas vezes você diz assim, meu Deus, não aproveitei como poderia, né? E aí você chega com 40, 50, 60 e aí vem um ponto, não posso mudar mais. E aí eu coloco, gente, alguém com 60 vai viver em média mais 20 anos. Você morreu com 60? Você desistiu com 50? Você desistiu? Mas o mercado de trabalho, eu acredito hoje, né, que eu acompanho muito no LinkedIn dizendo assim, valorizem os profissionais de 50, de 60, né, olhando, e aqui eu quero ter muito carinho no que eu vou falar. Hoje estamos, eu acredito, numa das melhores épocas da nossa história, né, onde a gente pode criar oportunidades. Ser empregado de alguém não é apenas a única opção para uma pessoa que quer trabalhar, né? Então, se eventualmente hoje um profissional de 50, 60 anos que está desempregado, que vê que é uma resistência do mercado, o meu convite é vá buscar outras possibilidades, fale com as pessoas, crie oportunidades, sempre há um nicho, né? Não fique preso a uma realidade antiga. Meu Deus, o que eu vou... Você já viu a imagem de uma pessoa com 50? Porque a gente, sabe o que? A gente vê essas imagens, né? Sabe, até inclusive 60 anos, né? Inclusive, olha, modo de curiosidade, sabe aquela imagem no trânsito para descrever uma pessoa de 60 anos que aparecia com uma bengalinha, né? Não pode mais. Tiraram. Hoje uma pessoa mesma ia aparecer mais 60. Por quê? Porque você já viu alguém de 60 anos hoje? Tá melhor que uma pessoa de 20. O meu pai tem 60 e a resistência dele é melhor que a minha. Corre mais que eu. Mas faz isso. Então, assim, hoje as pessoas estamos envelhecendo com muita mais qualidade de vida de uma forma geral, né? Não se pode generalizar,
mas fisicamente estamos melhorando. Sim. O ponto é emocionalmente, como nós estamos envelhecendo. E esse é um ponto, as pessoas estão envelhecendo de uma forma saudável fisicamente, numa forma bem geral. No entanto, emocionalmente as pessoas estão desistindo pelos seus problemas do dia a dia, pelos seus medos, pelo seu entorno, pelas dificuldades, né? Existem gatilhos no dia a dia que fazem a pessoa pensar dessa forma e levar a pessoa a pensar dessa forma. Mas ela não é uma limitação, né? Ela não deve ser uma limitação. E a gente precisa compreender que cada vez mais o Brasil, que é considerado um país jovem, né? Ou seja, a quantidade de pessoas, né, de idade, faixa etária menor, é mais alta que as pessoas. Só que o Brasil é um país que as pesquisas mostram, é um país que está envelhecendo, ou seja, vai chegar uma época onde terá muitas mais pessoas, né, de 50, 60, 40, enfim, do que jovens. E essas pessoas, elas vão desistir da sua vida com 50, com 60? E nem pode, né? Porque tem uma economia inteira para girar ainda, né? Isso daí dá um... Bom, a gente vê o reflexo disso muito claro na Europa, né? Que inclusive tenta importar imigrantes porque a população já ficou tão velha que não está mais em idade produtiva, que isso acaba afetando economicamente o país, né? Então, assim, mas é verdade. A gente hoje, até mesmo aqui dentro da Brains, a gente já conheceu um cara chamado Tom Cunha. Ele tem 80 e poucos anos de idade. E sem brincadeira, Sebastião, foi o senhor assim mais correria, né? Ele é dedicado mesmo, ele quer fazer as coisas acontecer, porque ele veio dos Estados Unidos para cá. Então, do zero, ele teve que recomeçar com seus 80 e poucos anos. E ele não desistiu, o cara tá indo batalhando, achou umas coisas novas. Eu sempre tento ajudar ele quando possível, mas é muito legal de ver um senhor nessa idade com como é que eu posso falar isso? Atitude, vontade. Mas gente, né? Fogo. Meu Deus, me fugiu a palavra. Não é virilidade, é... Vitalidade. Isso. Uma vitalidade tão forte que nem ele, sabe? Porque é legal de ver, assim. É bem bacana. E eu acho que você tem toda a razão, né? As pessoas não podem desistir. E acontece que é um mundo de incertezas, né? Tudo pela frente a gente não sabe. A única coisa que é certa no final é que a gente vai morrer. Mas posso te dizer uma coisa, Lucas, que eu vejo cada vez mais nesse meu processo do último ano, né? De autoconhecimento profundo, eu chego a uma clareza para mim, né? Eu vou usar essa expressão que quanto mais me conheço, mais sábio eu fico. E o que é sabedoria para mim? Eu tenho clareza do impacto que as minhas decisões e as minhas ações no dia a dia têm. Então, eu tenho hoje a sabedoria da clareza de que o único responsável pela sua vida é você. Ninguém vai salvar a gente. Sim. Ninguém vai vir carregar a gente. Quanto mais cedo na nossa vida a gente tiver essa clareza, né? De que a gente vai se salvar, e salvar na fala do dia a dia significa assim, é responsabilidade sua buscar oportunidades num ambiente onde você não tem controle absoluto, porque aquilo que você diz, né? Sabe aquela frase, a única certeza, a única constante é a mudança, né? A mudança ela vai estar o tempo inteiro, não tem controle sobre aquilo, não adianta a gente querer controlar o que é incontrolável, né? A gente fica preso a tentar controlar o que não depende da gente. Agora, como nós vamos lidar com aquilo, né? Essa forma de pensar, essa mentalidade tem a ver com o nosso background, com a nossa história, né? Que tem a ver um pouco, né? com o tema que a gente está compartilhando hoje, né? O que faz uma pessoa desenvolver uma mentalidade, uma forma de ver a vida mais construtiva, né, como este senhor, né, com 80 e poucos anos, né, se refazendo, e uma outra pessoa eventualmente com uma outra idade ou a mesma idade com uma visão totalmente diferente, né? Não é como a pessoa foi o que diferencia na prática é a sua história, né? Os seus medos, o que ela quis, como ela quis enxergar as histórias da sua vida. E quando tem uma frase, né, que diz assim, coragem é avançar mesmo com medo. E uma pergunta que eu faço, você sabe quais são os seus medos?
Você sabe ao medo do que ou de quem você tem? As pessoas não sabem, as pessoas não somos educadas emocionalmente. A gente nem sabe dizer, né, dar nome. Se você está mal, qual é o nome da sua emoção? A gente não sabe, porque não somos educados. Se você está bem, a única... estou feliz, mas felicidade é uma das tantas emoções. Pode ser que felicidade não seja a emoção que você sinta, seja uma outra coisa. Então, se a gente mal consegue dar nome às emoções quando a gente está, quem dirá a gente dar nome aos nossos medos? E aí, cada vez eu mais compreendo, você tem medo do quê? Medo da frustração? Medo de ser julgado? Medo de não dar certo? Medo, enfim, de não ser amado? Né? Medo do quê? Quando a gente busca para entender qual é o meu medo, eu consigo compreendê-lo. Qual é a origem do meu medo? Né? Um dos meus medos, né, principais pessoalmente, era o medo de ser abandonado. Né? Porque eu venho de uma história de mãe solo, né? Então assim, de ser prestativo o tempo inteiro, porque no final, qual que era meu medo? Falo no passado porque hoje eu reconheço, hoje eu tenho controle sobre aquilo. Meu medo era ser abandonado, as pessoas não gostarem de mim, não ser aceito, então eu fazia tudo possível para ser aceito, sabe, a autossabotagem vinha daquilo. Hoje eu reconheço, não deixo de ser prestativo, mas hoje eu tenho clareza de poder dizer para alguém, não, eu não vou fazer. Mas desculpa perguntar assim uma coisa, eu queria saber assim, necessariamente a gente é movido só pelos medos? Não existe, Lucas, não, tem como você não ser pelos medos, né? Por outra coisa, ou necessariamente são os medos que geram esses comportamentos, essas coisas nossas? Olha, ótima pergunta. Os nossos medos, eles são originários. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para conseguir ajudar, né? Inclusive quem está nos vendo. Num podcast eu comentei, né, que a origem... Eu sempre gosto de educar as pessoas emocionalmente. Eu acredito ser importante trazer contexto para a pessoa racionalizar sobre o processo. Né? Lá no início do século, né, quando Freud, né, o pai da psicanálise, vem e ele, como psicanalista, cria o conceito, traz esse conceito, né, do ego, né, do superego, do ID, e ele fala sobre o consciente. Aí vem um aluno dele, né, o Jung, e o Jung, além disso, né, ele diz assim, e além do consciente como um todo, tem um inconsciente, tem um lado, né, que a gente não tem o controle, que não sabe como olhá-lo. Esse ego, tanto para o Jung, tanto para o Freud, né, tem um autor inclusive que se chama Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle dá nome ao ego, só que ele chama de corpo de dor. O corpo de dor, o que é? O corpo de dor é uma armadura que a gente vai usando desde a nossa infância. E essa armadura, ela nos protege, entre aspas, né? Ela nos ajuda a enfrentar a vida de uma forma X. Para cada pessoa, né, tem uma forma diferente. Essa armadura é composta pelas nossas crenças. O que é uma crença do ponto de vista comportamental? É uma ideia, né? É algo que você acredita tanto naquilo que ela se tornou uma verdade para você. Crença não tem nada a ver com religião ou alguma coisa do tipo, né? Do ponto de vista psicológico falando. Essas crenças, essa armadura, essas peças dessa armadura, elas são tão fortes, tão intensas, né, que elas se colam na pele. Essa é a imagem que eu estou tentando criar, tá? A gente cresce com essa visão de vida, né? Então, por exemplo, para ser bem sucedido, você tem que trabalhar muito, homens não prestam, pessoas ricas são pessoas más, sabe? Você usa essas armaduras no corpo, você está se protegendo. Aí você vai crescendo, vai evoluindo e você vai enxergando a vida da forma com que essa armadura te coloca. E nessa armadura é formada, além das crenças, pelos nossos medos, né? Medos de sermos abandonados, medos de sermos bem-sucedidos. Tem gente que tem medo de ser bem-sucedida, porque na ideia dela, ser bem-sucedido dá muito trabalho. E além disso, vai ter muita gente querendo pedir ajuda para você. Você não quer aquilo. Você não quer que todo mundo venha, pessoas que você não conhece. Então, uma frase, né, que fugiu agora, o Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele fala: cuidado com o que você pensa, você jamais se tornará aquilo que você despreza.
Então, se dentro de você associa algo negativo a algo muito bom, o que vai prevalecer é o que está no inconsciente. Essa crença, não posso ser bem sucedido. Por quê? Porque vai ter gente que vai querer se aproveitar de mim. Eu não quero que se aproveitem de mim. Consequentemente, você mesmo vai se sabotar. Tem uma frase que diz que a autossabotagem é... Sabe quando você querer muito uma coisa? Desejá-la com cada célula do teu corpo? E você mesmo dar um jeito de que isso jamais aconteça? Isso é autossabotagem, né? E autossabotagem tem a ver com as crenças, tem a ver com os medos. E aí, em cima da tua pergunta, né? O medo, ele motiva? Não. O medo, ele vai paralisar você. A crença, ela vai paralisar você se forem negativas, né? A gente tem como ressignificar, dar uma olhada. Qual o processo que eu gosto de abordar desta forma de iluminação, né? Colocar luz na escuridão, né? Então, por exemplo, hoje a gente está agindo com medo. Medos que estão inconscientes, a gente nem sabe, a gente só vê os sintomas daquilo, mas a causa raiz do medo a gente não vê. Quando você ilumina aquilo, você coloca luz, você dá nome. Eu gosto de dizer, dê nome aos seus medos. Você está com medo do quê? Né? Quando você sabe, eu hoje tenho clareza que muita parte da minha autossabotagem, de algumas coisas relacionadas a mim, tem a ver com o medo do abandono. E eu dei nome. Isso aqui hoje eu consigo, aí sim eu transformo, eu reconheço o medo e conscientemente eu decido fazer alguma coisa. Então, se antes, pelo meu medo, um exemplo, né? Eu era uma pessoa que eu colocava o outro como prioridade, mesmo que isso me fizesse, mesmo que conscientemente eu dizia assim, isso aqui não é legal, não é bom para mim, mas eu falava assim para todo mundo, eu tinha uma dificuldade enorme de dizer não, né? Porque na minha cabeça, dizer não para alguém significava que essa pessoa ia me abandonar no inconsciente, né? Então me sobrecarregava de trabalho, nas relações com amigos, com pessoas, sabe? E eu dei nome, eu não vou ser abandonado, isso aqui teve a origem nesta situação da minha vida, hoje eu não vou ser abandonado, muito pelo contrário, e comecei a dizer, então hoje eu consigo dizer não com um leve sorriso no rosto, né? A outra pessoa vai achar, a outra pessoa é a outra pessoa, não tenho controle. E pode ser que o meu não para outra pessoa seja o início de uma jornada de autodesenvolvimento para ela, porque alguém diz não para essa pessoa. E aí, como ela vai lidar? É a responsabilidade dela, porque quem salva a outra pessoa é ela, não sou eu. Eu não sou o salvador de ninguém, nós não somos o salvador. Na nossa vida, eu até comentei num podcast aqui, na minha infância, desde os 8 anos eu tive que ser marido da minha mãe e pai do meu irmão, né? Eu assumi pela vida papéis que não eram os meus, né? Até poucos anos atrás, eu precisei ser o salvador da minha mãe. Eu ligava para minha mãe, mãe, vai ter como pagar suas contas? A minha mãe me contava um problema, ai mãe, deixa que eu resolvo. Eu era o salvador da minha mãe, eu carregava essa responsabilidade e eu sofria, naquela época inconsciente, né? E teve um momento nos últimos anos, principalmente nesses últimos anos, onde ficou tão clara essa postura, né? De eu só me salvo, eu não salvo ninguém. Não um adulto, né? Eu digo assim, a única pessoa que eu sou o salvador é meu filho que tem 6 anos. Mas meu papel de pai é ajudá-lo a que emocionalmente ele tenha clareza que quem se salva é ele. Porque ele vai precisar fazer isso. E quando a gente coloca essa autorresponsabilidade e a gente coloca para as pessoas o seu devido papel, então que foi o que eu fiz com a minha mãe, né? Não foi direto assim, foi todo um processo, né? Mas hoje eu consegui colocar a minha mãe no papel de mãe, né? O meu irmão no papel de irmão. E a partir desse momento, mas a minha mãe pôde sofrer. O processo dela, ela é a minha mãe. Ela não é a minha esposa, ela não é a minha filha. Ela é a minha mãe, ela é maior do que eu. Assim como eu, Gabriel, vejo meu filho. Eu sou maior do que o meu filho. Eu vou trazer, eu tenho responsabilidades. Eu preciso me virar nos 30 para o meu filho, né? Eu não vou, Sebastian, né? Eu não quero que meu filho me veja quando ele crescer, meu Deus, eu preciso salvar os meus pais, Não, você vai fazer a sua vida. Eu digo que hoje, com a minha sabedoria de experiência, que eu quero que meu filho seja emocionalmente seguro, que
que se ele precisar na sua vida recomeçar 20 vezes, como esse senhor de 80, né? Cara, com 80 anos vai recomeçar, é isso mesmo, tem que recomeçar, sabe? E é com você que vai dar um jeito. Quando a gente, e aqui para terminar essa reflexão, né? Quando a gente começa a olhar, né, os nossos medos apenas como a gente está emocionalmente, a gente consegue dar nome aos nossos medos, a gente passa a reconhecê-los. Sabe, o medo te assusta, preconceito, né? Qual que é a essência do preconceito? É medo daquilo que você não conhece. E você começa a pensar como poderia, e a nossa mente é apocalíptica. Você sempre vai pensar nas piores situações, você não vai pensar nas melhores, né? Porque é uma questão de sobrevivência. Que nem quando a mãe liga para você de madrugada e você não atende o telefone, né? Ah, ele não atendeu porque não viu, acabou a bateria, mas a opção que ela tem é sequestraram, morreu, né? Sempre é o pior que vem na cabeça. E hoje eu compreendo plenamente. Imagina meu filho, eu brinco que assim, meu filho não me ligava, combinei um horário, não chegou, vou estar na porta da balada, de pijama ainda. O que tá acontecendo? Eu compreendo hoje, né, com os meus filhos, eu também compreendo. E até um pouquinho nessa pegada que eu ia te perguntar uma coisa, porque eu acredito que assim, a gente vem por são culturas, né, tanto de criação, de pais, avós, enfim, e a gente é uma nova cultura, né? Então assim, até uma mensagem para as mamães e papais aí que assistem a gente, como é que a gente consegue, de uma maneira mais eficiente, melhor e mais consciente nossa, né, criar esses nossos filhos com essas habilidades emocionais melhores do que a que eu tenho, né? Fazendo os filhos para um futuro melhor, né? Digamos assim. Ai, que pergunta linda, se eu vou falar, Lucas, porque eu vou responder em cima de uma fala que eu tive com o Gabriel, né? Não sei o que estava acontecendo, que eu chamei a atenção para o Gabriel, né? E o Gabriel me respondeu assim, Papito, que é como ele me chama, né? Papito, eu sou uma criança, eu estou aprendendo. E na hora eu olhei para ele e falei assim, desculpa filho, o Papito também está aprendendo a ser o seu Papito, né? Eu também estou aprendendo, né? A gente descobre, tem uma grande amiga minha, me disse uma vez, antes da chegada do Gabriel, que ela diz assim, ouça por educação as sugestões de como, sabe, pai e mãe diz, faça isso porque eu fiz isso. Ouça por educação. No entanto, você vai descobrir como você vai educar os seus filhos. Você que é instintivo, né? O que eu poderia, qual que é o meu papel, como eu vejo hoje meu papel com o Gabriel, né? Ele chegando pela via da adoção, né? Num casal com 2 pais. Como é que eu vejo a paternidade? Como nós olhamos para a paternidade? Qual é o nosso papel para com o Gabriel? Nós, pais do Gabriel, devemos criar um ambiente para que emocionalmente ele consiga manifestar o melhor dele, para ele ser quem ele quiser, fazer o que ele quiser. A gente vê, né, a gente enxerga dessa forma. As mães, elas são portais. Cara, tem essa visão espiritual da chegada da gente, sabe? Uma mulher, ela tem um portal de trazer pessoas para esse mundo. O propósito da vida da genitora do Gabriel foi trazer essa criança para nós. A gente honra ela. A gente fala, Gabriel fala, tenho saudades da sua mãe, né? Da minha mãe, né? Ele fala assim, isso mesmo, a gente fica saudades. E a gente valoriza por quê? Porque todos damos a gente, tem uma frase que eu acho linda. Todos nós estamos tentando dar o nosso melhor com as ferramentas que a gente tem. A gente vê muitas vezes, por exemplo, pais ausentes. Eu tive um pai ausente, né? Na minha infância, era sempre de, putz, meu pai não aparece, não é presente, sabe? Meu pai não me liga para aniversário, né? Ele mora no Chile, não liga para aniversário, né? E por muitos anos eu sofria com aquilo, porque fala assim, meu Deus, eu sou o filho, né? Como é que ele não me liga para o aniversário? E hoje, com a maturidade, eu compreendo assim, o papel dele foi trazer eu e o meu irmão para a vida. Sem ele, sem a minha mãe, não teria acontecido, não estaria aqui, então eu sou muito grato a ele. E ele deu o melhor que ele podia no nível de consciência dele. E eu o liberto dele, não carrego dele, não tenho mágoa dele, porque eu entendo, eu não sei a história dele, como ele foi a minha avó, como educou, qual era a referência de paternidade e maternidade dele, né?
eu agradeço literalmente, né, pelo papel que ele teve de trazer aqui, mas não fico com mágoa dele, né? Mesma coisa, liberto a minha mãe, né, pela postura muito dura que ele teve por muitos anos, mas hoje eu compreendo. Imagina se eu, né, casado, com uma situação tranquila, né, já é difícil, a minha mãe sozinha, sem apoio de ninguém, com 2 crianças, né? Sabe, tira o chapéu. Sim. Então, o que eu diria para mães e pais, se for uma percepção? Não é dica, porque não existe dica. Cada um descobre na sua jornada o que é o melhor. Mas não existem super-heróis e super-mulheres. Então, super-homem e super-mulher. Então, aquela imagem, né? O pai e a mãe tem que estar lá sempre, não pode chorar. Chora! Eu já chorei na frente do Gabriel. Para mostrar a ele que chorar é importante, que a frustração é importante, né? Que chorar na frente dele não me deixa menos forte. Não, muito pelo contrário. Tô na minha casa, tô no meu espaço de cura, tô num lugar sagrado, sabe? Tipo, cara, se há algum lugar onde eu devo chorar, é na minha casa, né? E com as pessoas que são mais importantes. E deixar muito claro, sabe, para o meu filho, a importância dessa independência emocional, né? Essa segurança emocional. Sabe quando a gente busca segurança financeira, né? E a segurança emocional? O que é segurança emocional para mim? É isso, é a capacidade de, por exemplo, quando o Gabriel, né, ele mostra em pequenas situações, né? Acho que contei em algum podcast aqui, sempre gosto de contar essa história, que eu levei num shopping, tinha um Papai Noel, né? E tava só eu e ele. E Papai Noel fala assim, e aí, você come toda a comidinha que a mamãe faz? E o Papai Noel, o Gabriel diz assim, eu não tenho mamãe. Pensa, a alma desse Papai Noel saiu do corpo. Meu Deus. Gabriel com 4 anos, né? Eu não tenho mamãe. O corpo saiu do Papai Noel. E na hora ele responde assim, eu tenho 2 papais. Aí o corpo, a alma volta. E o Papai Noel fala assim, você come a comida que os papais fazem? Sem falar nada pro Gabriel. Naquele momento ficou tão marcado para mim, ele é seguro dele. Muito. Ele não vai se mexer se alguém falar para ele, né? Como na escolinha, por exemplo, teve uma criancinha, né? Por curiosidade, porque não conhece, falou assim, mas não pode ter 2 papais. E Gabriel chegou em casa falando assim, papito, é verdade que não pode ter 2 papais? Falei, não, claro que pode, você tem 2 papais, né? Mas 2 meninos não podem ser casados. Não, a gente abriu o álbum de foto do nosso casamento e falei assim, vamos colocar na internet. É verdade, pode. Então você explica quando eu falar que pode? Pode, os seus papais são casados, existem outras crianças. Trazer segurança. Sim. Eu não vou lá na escola sair na frente batendo em criança, né, dizendo não pode. Eu quero que o meu filho lide sozinho. E essa é a melhor forma de trazer segurança, dele se impor no dia a dia. Né? O meu papel como pai, o nosso papel como pais, é trazer segurança emocional. Porque eu digo assim, eu venho de uma família, né, onde a minha mãe, né, graças a Deus, ela não nos fez faltar nada, mas não sobrava para uma bala, literalmente, né? Segurança financeira é importante, busco também trazer conforto para minha família, né? Para nós, para a gente experimentar coisas boas. Mas eu tenho mais do que, sabe quando eu digo, eu quero deixar coisas materiais para o meu filho? Não necessariamente. Eu quero que ele, se ele precisar buscar o que é dele, como eu venho fazendo nos meus últimos anos, ele vai ser capaz de se virar nos 30, sabe? Então, quando você me diz, Lucas, que conselho para os pais? Primeiro, não esqueçam que vocês são pessoas também. A gente num relacionamento, ou mesmo não estejam juntos, mas o pai, a mãe que cuida muito, se esquece, assume o papel de pai ou mãe como se torna único. Às vezes a gente esquece do casal, né? Às vezes a gente esquece da própria individualidade, né? Então, algo que eu nutro muito na minha casa, inclusive falo com as pessoas que são pais e que eu ajudo no dia a dia. Para você ser um melhor pai, um melhor esposo, uma melhor esposa, enfim, você tem que cuidar de você. Quando foi a última vez que você foi tomar um café sozinho, sem um casal?
Um café sozinho, você já experimentou? E dar um passeio sozinho, quanto tempo? Então, sabe, num casal hétero, o futebol, não sei o quê. Isso é sagrado, isso é autoconhecimento, isso é nutrição para o relacionamento. Cada um precisa ter o seu individual, o do relacionamento e o papel, se tem filhos, de pais. Amanhã eu vou distribuir esse podcast no grupo dos meus amigos que são casados. Mas, assim, ó, eu acho que antes de a gente evoluir nessa conversa, tem uma coisa que me pega bastante, e deve estar pegando, muita gente está assistindo agora, é o seguinte. O Sebastião fala lá, não, perdoei meu pai. Quanto tempo demorou para que você chegasse nessa consciência de perdoar seu pai? Por que eu falo isso? Porque eu também tenho a mesma situação parecida e eu demorei muito tempo para chegar numa parte de entendimento desse perdão, né? E assim, aí as pessoas olham lá em casa, não, mas o Sebastião é um cara evoluído, tal, ele conseguiu, ele está falando isso, mas não é tão fácil assim. Então, acho que fica legal as pessoas de casa verem que também isso foi um processo. Não é de um dia para a noite que você virou, porque isso para mim demorou mais de 25 anos e eu acho que ainda existe, ainda com meus 42. 38. Demorou 38. Com certeza. Então, assim, que não é fácil você passar esse medo, essa limitação que você tem inconsciente, né? Porque a gente acaba culpando a nossa mãe de alguma coisa quando a gente nem escuta o que é que o pai fala. No meu caso, eu perdi meu pai muito cedo, no seu caso, você ainda tem seu pai, mas ele não te liga para te dar os parabéns. Então, é a mesma coisa, a gente não tem essa figura mais atrás da gente e a gente fica lá, pô, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E acaba colocando a culpa, às vezes, na mãe, né? Então, essa ficou na minha cabeça essa pergunta aí, para que o pessoal em casa entenda, né? Sim. Que não é fácil, é um processo. Sim. Com certeza. Aí algumas reflexões, né, para ter. Primeiro, vocês já ouviram uma frase não atrelada a nenhuma religião, né, o espanhol vindo aqui, a nenhuma religião, mas tem uma frase que diz assim: honrar pai e mãe? Como eu vou honrar alguém que me fez tanto mal? Como é que eu vou honrar alguém que me negligenciou? Como é que eu vou honrar alguém que foi a pior pessoa da minha vida, né? E uma das reflexões que eu tenho, compreensões de o que é honrar pai e mãe, é simplesmente compreender, né, na leveza, de que o único propósito, das vezes, dessa pessoa ter chegado à tua vida foi ter trazido nós para o mundo. Apenas. Foi a pior pessoa, e eu digo hoje, para mim, uma pessoa que eu me considero alguém esclarecido, né? Alguém que vive aquilo que fala, então eu vivo o conhecimento, eu trabalho com aquilo, mas eu vivo aquilo. Eu gosto sempre de dizer assim, eu preciso passar por aquilo para eu poder falar para as pessoas, né? Para tirar essa romantização que muitas coisas. Se para mim já é difícil, né? Com todas as facilidades, pensa o quanto foi para os nossos pais. Para ele, imagina, a gente trabalha, tem as preocupações, nós estamos numa época de mundo onde temos mais informação. A grande maioria das famílias vem de pais que ou nem queriam ser pais, né? Ou que eventualmente não estavam emocionalmente maduros, né? A gente não passa, na psicanálise a gente tem uma expressão que se chama criança ferida, já ouviram? A criança ferida é literalmente nós crianças, né? Porque uma criança que, a modo de curiosidade, absorve, né, que as teorias psicológicas, né, na infância, que se molda a sua personalidade, que de fato é, porque uma criança ela não tem um nível de raciocínio de questionar o que é falado. Então ela aceita o que vem como uma verdade absoluta, né? Então ela vai recebendo, ouvindo, e ela vai moldando a sua personalidade. A expressão criança ferida, né? Lembra do que eu falei agora há pouco do corpo de dor, dessa armadura? Essa armadura vai crescendo junto ao nosso corpo e nos tornamos adultos com essa armadura emocional, né?
na verdade, né, e a psicologia tem essa visão, né, a psicanálise quando fala do inconsciente, nós adultos não somos nada mais do que crianças feridas em corpos de adulto, né? Porque lá na infância a gente foi negligenciado, lá na infância a gente não foi amado, lá na infância a gente teve que assumir papéis que não eram os nossos, né? A gente está emocionalmente doído da nossa história, né? Da perda de uma figura paterna, né? A gente está doído daquilo e a gente se torna adultos, mas com comportamento disso, sabe? Reflexo dessa criança ferida. Então, uma como ser grato, né? Como a gente honrar pai e mãe. E sabe quando você pergunta um pai ou uma mãe, né? O que você quer para o seu filho, né? Quero que seja feliz. Não é assim que a gente responde? Eu quero que se dê bem, que seja feliz. Então você honra a sua mãe e o seu pai, você sendo o seu melhor. Você não deve nada a eles. Sabe? Então, é compreender primeiro o nosso papel, né? Algumas coisas que eu colocaria, né, de reflexão. Seja como for a situação, por pior que seja, né? E estou pensando aqui em casos graves, né? Enfim, que uma pessoa, você nasceu da união dessas pessoas, seja como for essa união. A gente podendo descrever ou ter clareza daquilo não importa, a questão é você veio para este plano. A única união era ter trazido você aqui. Você não deve a vida, né, no sentido, você não é obrigado, no sentido, sabe, a assumir um papel, né, a percepção de salvador dessas pessoas. Você agradece a esse vínculo, sendo o seu melhor, buscando o seu melhor, se tornando o seu melhor. Nessa sua transformação, você vai contribuir com o crescimento dessas pessoas se elas fizeram parte, né? Mas entendendo o seu papel, você é menor que a sua mãe, você é menor que o seu pai. Você não é acima, você não tem, quando você assume esse papel, você assume um papel de salvador, não é seu salvador. A gente salva os nossos filhos quando eles não têm a consciência comportamental de se salvarem por si só, que é a percepção que eu vejo. Eu salvo meu filho Gabriel, não tem consciência, ele vai meter, vai sair correndo, não tem, eu preciso salvá-lo. Ele não pode trabalhar, eu vou salvá-lo. Eu vou salvá-lo e ao mesmo tempo ajudá-lo a que ele seja independente, a que ele consiga se defender sozinho nessas situações, para que ele descubra que, sabe aquela frase, o poder está nele mesmo, o poder de se salvar está nele mesmo, né? E aí volta nisso só para finalizar, sabe, Gus? Compreender, a gente, sabe a empatia, né? Que diz assim, empatia, já ouviram, né? Empatia é se colocar no lugar do outro. E aí eu questiono essa abordagem, porque tem lugares onde você jamais vai se colocar. Não tem como. Não tem como se colocar, né? Por exemplo, aqui um exemplo clássico que eu gosto de dizer. Se você não é uma pessoa de pele preta, você jamais, e você é branco ou uma outra cor, você jamais conseguirá sentir ou sequer imaginar o que é uma pessoa com a sua cor de pele ser barrada numa loja de shopping, né? Ou se você não é gay, né, de eventualmente sentir o que uma criança eventualmente foi jogada para fora de casa com 12 anos, você jamais se colocará no lugar do outro, porque há lugares onde você não isso se chama lugar de fala na psicologia, né? Tem o lugar de fala, uma pessoa que viveu aquela experiência, que com propriedade consegue falar. O que a gente, para empatia, precisa se colocar do lado da pessoa. É compreender o que leva a outra pessoa a pensar, a agir de certa forma. Não é concordar, mas é compreender, sem julgar, o que leva ao outro. E essa empatia com os nossos pais, né? Um pai que não foi ausente, sabe? Hoje, com a maturidade, começar a se perguntar o que levou, qual é a história dessa pessoa, o que levou, porque essa pessoa ficou pai, ficou mãe em alguma situação, quem era essa pessoa antes, o que ela queria, sabe? Quando a gente ativamente, e aí você falou quanto tempo de perdão leva, aí eu trago uma reflexão que eu gosto muito, o tempo é relativo. A distância de onde você está para onde você quer chegar, ela depende. Então, quanto tempo demorará em perdoar? E aí eu diria, provavelmente a distância será menor quanto mais profundamente e ativamente buscar
esse entendimento. Se você simplesmente se omite daquilo e você simplesmente reage no dia a dia, provavelmente não vai ser nessa vida que vai conseguir perdoar. Né? Mas quanto mais ativamente você busca essa compreensão, inclusive eu gosto muito, né? A gente tem uma fixação no nosso dia a dia de que as respostas saiam da gente, né? Eu preciso pensar, eu preciso buscar. Não tem nada mais rico do que buscar um ambiente de comunidade mesmo, sabe? Tem uma frase linda que diz assim: a cura é coletiva. Quando eu falo sobre o meu processo, eu tenho isso, né? Eu tenho consciência de que quando eu falo sobre a minha história abertamente, eu estou me curando, porque eu estou falando daquilo e já não doe mais como doía antes. Ao mesmo tempo que eu falo nessa vulnerabilidade toda, eu tenho certeza que eu estou ajudando outras pessoas que estão em processos de cura diferentes a enxergar, a ver na minha fala, na minha história, coisas de como eles podem fazer. Então, muitas vezes, a grande maioria das vezes, o processo de cura tem um tempo menor quando compartilhado. Quando falo, sabe, sobre como estou me sentindo. Você sabe que eu queria trazer 2 exemplos aqui, exemplos não, dicas, né? Para a gente tentar entender um pouquinho essas coisas do universo que acontecem e a gente não sabe se explicar e às vezes tem que se perdoar. E também entender um pouquinho mais sobre as linguagens do amor, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Tem um livro, pessoal, que vale a pena vocês verem, que são as 5 línguas do amor. Eu acho que é esse o nome 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor. E tem esse livro para 5 linguagens do amor em casal, para os filhos, enfim. Tem ele para diversas coisas. Eu acho que é muito válido para quem quer explorar um pouquinho mais em como construir, né, esse laço afetivo, tornar o ambiente ali mais... confortável e seguro para a pessoa conseguir, né, externalizar tudo que ela tem que externalizar. E um outro filme que, assim, ele tem um pouquinho de viés religioso, mas eu falaria para você não vá ver o filme com esses olhos, vá ver ele só com a ideia de tentar captar a mensagem. Esqueça um pouquinho o que ele vai tratar ali como, né, o Deus, enfim, Jesus Cristo e tal, mas tentar ver ele como a mensagem, que se chama A Cabana. Tem um livro também, né, caso alguém legal. Queira ler, mas o filme também é muito bom. E eu acho que ele traz um pouquinho disso, né, de a gente, como que eu perdoo, né, como é que eu vou perdoar alguém que fez tão mal? No caso do filme é um cara que assassinou ou estuprou a filha dele de 4 anos de idade, e o cara, como é que eu vou perdoar esse assassino, né, esse estuprador? Enfim, aí corre a história. E outra coisa que eu queria trazer assim pra gente, até me fugiu agora a pergunta porque eu fiquei relembrando dos insights que eu tive quando eu vi esse filme, né? Que é um assunto que vem lá do início, né, da nossa conversa, de que, cara, nada é previsível no futuro, mas quem vai se salvar de tudo que vai acontecer é você. E assim, eu acho que é muito lindo quando você traz o exemplo de como é que você vai honrar teu pai e tua mãe, é você sendo feliz. Porque realmente, quando você pergunta para a mamãe o que você quer do seu filho, o que a gente responde é: eu só quero que ele seja feliz. E se ele for feliz, cara, já está me fazendo orgulhoso, já está me honrando. E eu acho que isso é um ditado tão lindo quando você traz, porque a forma de honrar os outros não é eu fazendo nada pelos outros, mas é eu buscando o melhor de mim mesmo, né? Eu acho que isso daí foi, tipo, sensacional. Você evoluir a sua pessoa, você vai estar... fazendo o melhor para o mundo inteiro, porque você está levando o melhor de você para o mundo também, né? Então eu achei essa fala sensacional. Obrigado por compartilhar o conhecimento, compartilhar essas vivências com a gente. Eu sempre acho muito legal botar essas perspectivas diferentes de histórias, né? E é muito bonito ver como você construiu a tua jornada e conseguiu criar, né, desmistificar muita coisa que veio dentro de você, do teu corpo de dor, e ir mudando isso. E é legal como você vem tentando passar isso pra gente, que a gente também consegue fazer, né? Que se a gente tentar também é possível. Mas um detalhe muito importante que você trouxe é que precisa ser cutucada, né? Você não pode deixar ali quieto, senão você nunca vai chegar na conclusão de sarar, de ultrapassar aquele obstáculo. Você precisa mexer nele, né? Não adianta deixar a caixinha de problema fechada lá. Sabe uma coisa em cima disso, Lucas? Esses dias eu vi uma imagem, não sei se foi no Instagram ou no Facebook, enfim. Acho que foi no Instagram, que Facebook não acesso mais, né? Mas era uma reflexão, mostrava uma lagarta, né? Em processo de se transformar em borboleta, um broto de árvore, e falava assim: se você quiser acelerar o processo, né, de transformação e não respeitar o tempo da pessoa,
Se você quiser tirar, por exemplo, a crisálida, né, que chama aquela estrutura do casulo, né? Se você quiser quebrar para tirar, acelerar o processo, a borboleta não vai ter força nas asas e ela vai morrer. Ela precisa se debater no casulo para o sangue nas borboletas, exato, e sair. Mesma coisa, por exemplo, um pintinho num ovinho, ele precisa cutucar, ele está ativando o corpo. Se você quebrar para ele a casca e facilitar o nascimento dele, ele vai morrer porque ele não está preparado. Isso fez muito sentido porque a gente muitas vezes está vendo a pessoa que a pessoa precisa mudar. E a gente sabe quando você quer dizer, meu Deus, mas essa pessoa não precisava pegar ela no ombro e dizer assim, meu Deus, acorda. Faz parte do processo. É você querer tirar o casulo antes da borboleta. Ela precisa se debater. Ela precisa se debater e cada vez mais qual é o momento da mudança, qual é a hora da virada de uma pessoa. Quando chega o momento do chega. Sabe, chega, não aguento mais. Chega, não é possível, sabe? É uma raiva, é um sentimento, é uma força que vem assim, não aguento mais ficar nesse trabalho que não me faz feliz. Não aguento mais ficar num relacionamento onde não posso crescer. Não faz mais sentido eu só viver para pagar as minhas contas. Putz, tem um monte de gente vivendo uma vida incrível. Eu estou aqui pagando as contas há anos. Chega. Sabe, esse é o momento que, para mim, todas as mudanças que venho acompanhando nos últimos anos, a minha grande mudança aconteceu quando chegou o momento do chega. Mas é um chega para você. E esse chega vai ser estimulado quando isso que nós estamos falando, né, ajuda as pessoas a começar a se questionar. Você precisa se colocar em ambientes onde o seu momento do chega seja estimulado. No mundo comportamental, a gente diz assim, você só vai mudar quando aquela mudança proposta para você fizer sentido para você. Não adianta querer dizer, por que, por exemplo, entrar no YouTube, tutorial de como ser mais rico, como ter uma carreira, aparecer tudo lá, porque algumas pessoas conseguem e outras não. Não é por falta de conhecimento. O que fazer está lá. Se não, pergunta para o chat GPT. A resposta vai vir. Porque algumas pessoas conseguem e outras não. Porque o momento do chega não chegou para elas. Elas ainda estão no casulo. Você está vendo o que está acontecendo, mas não cabe a você. Você vai dizer assim, mas vem cá, vou te mostrar o que você precisa fazer. Não adianta. A pessoa não vai mudar porque não fez sentido para ela. Você como pode acelerar esse processo? Estimulando. Vamos falar, por exemplo, num relacionamento onde você vê, normal num relacionamento, às vezes, um do casal se sentir estagnado, se sentir paralisado, aí você vê a pessoa e bate de frente. Mas você não viu? Por que você não faz isso? Não é assim que muitas vezes no instinto a gente age? A gente age instintivamente porque quer ajudar, certo? Só que a gente não ajuda dessa forma. A gente precisa, amor, quero te mostrar uma coisa, vamos assistir um vídeo no YouTube? Vamos participar de um evento? A gente só trabalha, vamos num bar, vamos num shopping bacana, vamos entrar na energia. Não pode ser que a gente só trabalhe e cuide de filho, né? A gente precisa ter vida, sabe? Quando você tira a pessoa porque pensa, ela está tão emocionalmente presa que ela não consegue ver aquilo, não consegue ver o que você consegue ver. Você precisa trazer, sabe, o acolhimento, quando você fala as linguagens do amor, né? É pelo amor, né? Pelo respeito, vou te trazer aqui, eu quero que você veja isso aqui. Nossa, putz, tem gente que tem uma vida incrível e consegue, sim, né? Então você consegue estimular essas falas que nós temos aqui, tenho certeza que ajudam as pessoas a pensar diferente. É pensar diferente que é o estímulo necessário para a pessoa começar a ter essa consciência, sabe? Eu preciso mudar, eu não quero mais, sabe? Eu acredito cada vez mais. Trabalhando há 12 anos em ambiente corporativo, viu ontem uma pesquisa mostrando quase 50% das pessoas em ambientes corporativos estão insatisfeitas, não querem fazer o que fazem. Eu vi que você mandou lá. Por que as pessoas querem? E aí a questão é assim, elas não estão vendo oportunidades, elas estão presas, é ficar preso a algo que está te fazendo mal, sabe? O que a gente precisa é ajudar a pessoa a sair daquilo, né? Não na pressão, ajudar a pessoa a sair com essas informações, enfim, e que a pessoa consiga ver possibilidades, sabe? Existe, sabe? Me lembro uma música da Cher que ela fala assim, existe amor depois da morte. Não me lembro agora a frase, mas diz assim, existe vida além do trabalho? Qual é essa vida? O que a gente precisa aproveitar? O que está limitando?
Você tem medo do quê? Você não está decidindo, por exemplo, fazer uma transição na sua carreira por estar medo do quê? Mas isso daí é até outra coisa que eu ia perguntar. Vou perguntar isso, depois eu falo do outro. Isso daí, às vezes, não pode estar, muitas vezes, por causa de cultura, porque, assim, a gente sabe que teve a geração dos baby boomers, né? E, assim, isso tá vindo uma quebra de paradigma muito grande, né? Entre, cara, não, você tem que estar aí 14 horas trabalhando por dia não, agora você pode fazer home office, 4 dias de semana só de trabalho, 3 dias de final de semana. Isso não é tudo uma quebra de cultura. Você pode viver de TikTok hoje, né? Exato. Não precisa se formar na faculdade, Exato. Você pode viver de TikTok. Tipo, eu imagino que isso pra cabeça de algumas pessoas, né, seja completamente muito louco. Cara, como assim? Na minha época eu tinha que estar 14 horas dentro de uma empresa para fazer o negócio. Agora a pessoa, com certeza, né? Eu acho que isso são medos também que devem estar dentro das pessoas, que aonde que é o meu papel nessa nova economia, já que eu estou infeliz nesse tipo de trabalho, mas e como é que eu me encaixo nesse novo local, né? Vou trazer o exemplo que você trouxe. Aquela pessoa de 80 anos está se refazendo de novo. Não é a idade cronológica, Concordo. né? É a mentalidade. Tem gente com 20 e poucos anos assim, ai meu Deus, se eu não abrir a minha startup, não vou ser ninguém. Cara, não, Deus, né? Então, assim, o que a gente precisa nesse momento de estagnação, de confusão, de frustração, é colocar luz. Eu gosto dessa frase, iluminação. É trazer luz e ver possibilidades. Eu dei o exemplo de pessoas com 50, 60 que estão querendo voltar para a ânsia é, as empresas não me contratam. E aí? O que você vai fazer? Porque você não tem controle sobre a empresa Sim. não vai contratar você. O que você vai fazer? Quais são as oportunidades que você pode criar? Como você pode tornar aquela sua experiência num negócio? Veja, o mundo próspero, sabe? Como pode, às vezes, desenvolver habilidade digital, sei lá. Mas você não pode morrer e se condenar com 50, com 60 anos, com 40 anos, né? Crie oportunidades. Ah, mas não estou conseguindo. Busque alguém para falar. Quanto mais fala, as outras pessoas podem te ajudar. Esse era outro ponto que eu ia trazer em questão da idade, porque assim, a gente falou do tempo, né? E assim, você falou que o tempo é implacável, eu falei que o tempo é relativo, e aí eu queria trazer um pouquinho disso, porque assim, quando você tem 10 anos de idade, um ano de vida é 10% da tua vida. Quando você tem 50 anos de idade, um ano de vida não é mais 10% da tua vida. E eu acho que é aí que a gente tem que começar a tomar cuidado, porque a gente com 20 anos de idade, a gente até vê, né, a pessoa, ela troca muito rápido de emprego. Ah, eu não gostei, quero outra experiência, não gostei. A gente já percebeu diversos tipos de profissionais que são assim, que estão buscando experiências, mas as experiências são curtas. Porque para ele, no tempo de vida que ele tem, 1 ano, 2 anos, é bastante tempo, tá? É mais ou menos assim. E uma pessoa que está lá é um pouquinho mais velha, essa percepção de tempo muda. Então, o que eu queria falar para tomar atenção? Às vezes o cara está se auto-sabotando e deixando muito tempo passar justamente porque essa percepção de tempo para ele é diferente. E às vezes o que ele precisa você vai recomeçar, só que você não está recomeçando com 20 anos. Você está recomeçando com toda a carga histórica que você já trouxe. Você não está começando do zero, Exato, você está começando do mais 5. Exato, isso. Né? E eu acho que isso é algo que o pessoal tem muito medo e às vezes não põe isso no peso realmente ali de, não, mas de fato eu tenho muita bagagem que eu estou trazendo comigo, né? Não é como se, eu ingressei no mercado agora. Não, você tem rede de networking, você já tem conhecimento, já tem, enfim, inúmeras coisas que servem de bagagem para você. Eu acho que a gente pode estimular ainda mais a pessoa, porque às vezes ela tem todo esse conhecimento, ela tem tudo isso, mas ela não sabe o que realmente de conhecimento, que pacote isso forma para ser, não, esse é meu pacote de vantagens, esses são os meus skills, entendeu? Porque às vezes está tão subjetivo que ela acha que aquilo ali é só funcional para aquela empresa ou para aquele específico ramo que ele está fazendo, que se sair dali, como que eu aplico entendeu? Esse conhecimento que eu construí, como é que eu aplico ele em outros lugares? E eu acho que, cara, se você está com medo disso, é normal ter uma curva de aprendizagem, né? Que você vai passar por umas dificuldades, se debater para ficar mais forte, mas lembrando que não está começando do zero mais, né? Já está com uma bagagem grande. Um ponto importante aí, Lucas, a gente também desenvolver a empatia, né? Uhum. Claro que a pessoa não está começando do zero, ela está começando do mais 5. No entanto, ela pode ser que não tenha essa clareza porque a nuvem
da emoção e da pressão está envolvendo ela. Então vamos dizer assim, uma pessoa com 20 e poucos anos provavelmente ganha seu salário, mora com os pais, tem uma outra dinâmica. Alguém acima de 35, a grande maioria, e vai aumentando exponencialmente. Né? Existe uma dinâmica de vida totalmente diferenciada. Provavelmente já tem um relacionamento mais sério, tem dependentes, tanto financeiramente quanto emocionalmente, né? Pessoas que dependem. E normalmente, imagina uma pessoa com 40, 50, 60 que fique sem seu emprego, que trabalha independente do tempo, trabalha 1 ano, 10 anos, não tem para pagar as contas. É difícil. Tá uma situação, meu Deus, como é que eu pago as minhas contas, as minhas dívidas? Então, não posso voltar à casa dos meus pais, como alguém na faixa dos 20 faria. Por que é importante ter essa consideração, né? Porque qual é o nosso papel, inclusive com o que nós estamos fazendo aqui, né? Primeira coisa, pode ser que a sua falta de clareza para as oportunidades que você pode criar estejam porque você está emocionalmente abalado. E a gente precisa pedir ajuda. A gente fala sempre, né, nos podcasts, né? As pessoas podem estar em estágios depressivos e ansiosos sem elas perceber, porque depressão não necessariamente traz a tristeza como um sintoma. Então, a gente pode estar num estado médio para grave de depressão e parece normal, né? A pessoa continua a sua rotina, mas ela está internamente muito desbalanceada emocionalmente. E esse desbalanceamento emocional, esta pressão emocional, faz com que a pessoa não consiga enxergar oportunidades e ela se aferre ao controle daquilo que ela conhece, né? O que ela conhece? O trabalho, ser empregado. E aí, lembra a nossa cabeça? Ela é apocalíptica. Ela pensa nas piores situações. Por quê? Porque se ela pensar no pior, ela se prepara para algo ruim que pode acontecer. Ela pensa, e se não der certo? Ao invés de se pensar, e se der certo? Olha nossa mentalidade. E se der certo? O que você faria hoje se desse certo? Então, eu sempre gosto de trazer um cuidado e empatia ao falar sobre esse ponto, porque lembra, a gente às vezes vê a pessoa, meu Deus, mas só precisava fazer isso, não está na tua cara? Não, às vezes não está na cara da pessoa, porque ela está emocionalmente abalada. Então, a primeira coisa, se você está numa situação hoje que está te deixando frustrado, emocionalmente abalado, estagnado, né? E uma situação numa área da sua vida que você diz, meu Deus, não tem como continuar nessa situação, primeiro tem que ver como está emocionalmente, né? E aí buscar a ajuda de um profissional, né? Precisa, eu sempre gosto de dizer, é um tripé, são 3 pilares importantes, né? Caso, dependendo do nível, quem vai fazer a avaliação da necessidade do medicamento é o psiquiatra, né? Mas o psiquiatra, ele vai trabalhar com o medicamento, né? A modo de curiosidade, mas é informação importante, um sintoma, né? E temos a causa raiz. A psicoterapia, a psicanálise vai ajudar a entender qual é a origem deste sintoma, o que está levando a pessoa a estar ansiosa, depressiva. E ao mesmo tempo existe uma base que é o físico e o emocional. Então, o terceiro pilar, além da psiquiatria, caso seja necessário, da psicoterapia, vai ser necessário o suporte de um nutricionista / exercício físico, porque a quantidade de energia física e a qualidade das emoções, ela influencia totalmente na nossa disposição, na clareza dos nossos pensamentos. Então, esse tripé é o básico, o protocolo básico, né, que precisa ser colocado logo no início para ajudar a pessoa, ela volte a ser emocionalmente saudável, né? E emocionalmente saudável é uma pessoa que consegue tomar decisões no dia a dia, ter clareza do impacto das suas decisões com normalidade, né? Ser emocionalmente saudável não significa a gente estar feliz, né, alegre o tempo inteiro. Sentir raiva, medo, tristeza faz parte e é considerado emocionalmente. Uma pessoa que está sorrindo o tempo inteiro pode ser considerada, brincadeiras, né, com traços de psicopatia, né? Então, a gente não deve confundir as duas coisas. Então, a primeira coisa, como você está, faça uma autoavaliação, né? Como você está emocionalmente hoje. Se você diz, não consigo pensar em nada, provavelmente você está abalado emocionalmente. E esse é o primeiro passo. O segundo é buscar ajuda. Alguém que te ajude a trazer essa clareza. E no sentido de, olha, sabe, esta é a minha situação.
eu não tenho controle sobre como essa situação aconteceu, mas como eu vou mudar essa situação. E a partir disso, estou com 40, 50, 60 anos desempregado, o que eu vou fazer com aquilo? Como é que eu vou lidar? Né? Ou eventualmente bater de porta em porta para buscar um emprego, ou começar agora, né? Sabe, existem 2 tipos de empreendedorismo, né? O por necessidade ou por oportunidade. A grande maioria dos empreendedores do Brasil iniciou sua jornada de empreendedora pela necessidade, né? Por exemplo, ficou desempregado, teve que pagar as contas, começou a vender marmita. Fantástico, né? Isso fala muito bem de você. Comece. A partir disso, você saiu desse estado, saiu dessa realidade, começou com a realidade que você tem ainda melhor. Começou aquilo. A partir desse momento, saiu, conseguiu te trazer uma tranquilidade, aí o segundo passo é pensar como transformar, como eventualmente fazer uma transição, buscar com mais tranquilidade, enfim, trazer luz para aquela incerteza e que trazendo luz consiga te trazer oportunidades, né? E quando a gente faz isso, dá literalmente a autorresponsabilidade e traz um poder de ação, sabe? A gente começa a ganhar músculo emocional. A gente, sabe quando a gente fala resiliência, flexibilidade? Então pensa num corpo que está ficando forte. Flexibilidade, resiliência é isso, musculatura emocional. Beleza, estou aqui, fiquei desempregado, com o futuro, né? Ao desenvolvê-la. Putz, aconteceu isso aqui, que raiva, sofreu porque precisa viver emoção, mas e agora? Ó, tô pronto, o que eu faço? Quanto mais resiliente, mais essa capacidade de se erguer se torna mais rápida, e aí a distância desse tempo, quando a gente fala relatividade do tempo, né, o tempo relativo, o espaço de tempo para acontecer menor. Aquilo que você busca é bem menor. Legal. E, cara, eu acho legal, assim, pessoal, não querendo ser pessimista nem nada, né, mas reportagens e notícias dizem aí que o mundo está para entrar numa recessão, né? Então, pode ser que chegue realmente, de fato, a não muito longe daqui, o tempo de, cara, muitas pessoas estarem aí tendo que mudar o rumo, né, das suas vidas e carreiras, e que isso não seja uma parede, um empecilho, né, mas sim um estímulo para você começar aquilo que você ainda não tentou, que você tem vontade, enfim, e saiba que tem um futuro brilhante que te espera pela frente, mas para a gente conseguir alcançar esse futuro, você tem que ultrapassar a porta do medo, do desconhecido, enfim. Autoconhecimento, né? É o caminho. É o caminho. O futuro é brilhante, mas a estrela é você. Adorei, meu Deus. Adorei. Lacrou, pessoal. Adorei. Eu sei que tem que brilhar. É isso aí, top demais. Adorei. Então acho que é isso, né, pessoal? Chegamos a mais um fim de um podcast aqui. Muito bem. Muito tocante. Muito tocante. Vai lá no coração da pessoa, né? Vocês estão em casa aí, essa fase de mudança. Eu acho que uma coisa que eu peguei na conversa de hoje é assim, para ficar bem claro para todo mundo, cada um tem que puxar sua máscara de oxigênio. Quando você está lá no avião, fala, se despressurizar. Você tem que primeiro botar sua máscara para depois salvar os outros. Então, no momento que você entender que você tem que se salvar, você, como você falou assim, olha, sua mãe é sua mãe, seu pai é o seu pai, e você, agora, quando você virar pai, você é responsável pelo teu filho ali até ele conseguir andar com as próprias pernas dele, sei lá, vamos botar a idade 15, 16, 18 anos. Mas você só consegue salvar alguém se você estiver salvo e consciente que você pode ajudar. Você estava falando e eu imaginando as mascarazinhas caindo assim, e aí a gente pega a criancinha do nosso lado, a gente bota a máscara nela, mas o adulto do lado a gente deixa se virar. Então é praticamente isso. Sabe uma coisa, colocando isso, né, quando eu gosto de dizer, né, quem se salva é você, deixando claro que a gente não está sozinho, né? Sim. Se salvar significa a responsabilidade é com você. Se você quer mudar, é com você. Quando você se salva e ganha essa clareza, você começa a perceber que você começa a atrair muitas pessoas que também estão se salvando. E aí você começa a ajudar os outros. Me salvei, consigo trazer segurança para alguém que precisa. Aí você olha para o lado, o cara que não está conseguindo, você pega a máscara e o ajuda no momento.
né? Exatamente. Não é para a gente se isolar. Se salvar não significa você estar sozinho nessa vida. Meu Deus, que horror, né? Não, você não está sozinho. A gente não está sozinho, né? Mas quando você decidir, né, e ter clareza de que a sua vida, a nossa vida é reflexo daquilo que a gente está deixando ou fazendo, né? A sua vida, ela estar acontecendo como ela está acontecendo nesse momento, é responsabilidade sua. Ponto, né? Se você quiser mudar aquilo, você assuma a responsabilidade, vai perceber que tem muita gente que quer ajudar, tem muita gente que vai te levar, vai estimular você, mas até o momento que você não conseguir ter essa postura, como diria o Joe Dispenza, meu mentor, eu brinco assim, ele é meu mentor e ele não sabe, né? Mas ele gera tanto conteúdo incrível que, meu Deus, o Joe Dispenza fala assim, um passado conhecido criará um futuro previsível. Então, o seu futuro, seu próximo ano, seus próximos 10 anos serão iguais ao último ano que você teve. Literalmente. Porque todos os últimos anos passados foram exatamente a repetição da mesma coisa. Então, se você quiser fazer diferente, ter uma vida diferente, né? Que a gente merece, sabe? A gente merece viver o melhor, a gente merece ter as melhores experiências, a gente merece ser muito bem amado, a gente merece viajar, comer comida gostosa, a gente merece o que existe de melhor. É responsabilidade sua fazer com que isso aconteça. Pega essa. Acho que vai ser o título, assim, responsabilidade é sua. Fazer acontecer. E aqui o convite, né, pessoal? Se a gente gostaria muito de saber o impacto que essas nossas falas têm, né? Então, se você pudesse escrever, deixar aqui nos comentários, fala pra gente. Por favor, deixa a gente saber sobre isso. E eu gosto muito, né, de coisa boa precisa ser compartilhada, né? Às vezes você conhece alguém que precisa muito ouvir ou parte daquilo que está e você pode dizer, ouça lá no minuto 20, né? Então, se algo chamou muita atenção, você conhecer alguém, você pode ser alguém, lembra quando a gente falou, né? Você pode iniciar o começo da mudança da vida de alguém fazendo um pequeno gesto. Então, nos ajude a compartilhar, né, com as pessoas que você ama como gesto de amor, né? Coisa boa tem que ser compartilhada. E essa clareza traz a leveza para você conseguir ajudar alguém. É isso aí. Isso aí realmente ajudar as pessoas é tão gratificante, mesmo sem você não precisa do obrigado, mas você só vê o sorriso da pessoa ali que poxa, cara, valeu, vida, né? Putz, eu tava precisando desse telefone. Às vezes é um telefone que você passa pro cara, olha, liga para esse cara aqui. Resolve a vida do cara. E para você que só passou o número. Aí você vai assim, eu só passei um número. O cara, você salvou o almoço dele, porque ele estava precisando fechar aquele negócio. Então, tenha clareza e seja leve. Com certeza. Abraços! Muito obrigado, galera. Valeu! Só lembrando, se inscreve no canal, curte, compartilha. A gente tem também todos os episódios no Spotify, no canal do YouTube. Então segue lá, recomenda, escuta se você não escutou os demais que a gente tem para trás, os outros 6 que valem a pena também. Tem coisa nova vindo. Então, por favor, se inscreve aí, não esquece de dar o curtir e compartilhar. E deixe suas perguntas também, que quem sabe a gente não responde já no próximo podcast. Sem dúvida, sempre. Abraços. Fechou, tchau, galera. Valeu, abraço.